Galinha morre após sofrer abuso sexual em Santa Helena de Goiás. Um homem de 39 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma galinha na noite de quinta-feira, 15 de agosto, em uma avenida próxima à Praça Redonda. A polícia militar tomou conhecimento do fato através de imagens de câmeras de segurança que capturaram o indivíduo fazendo sexo com o animal, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais foram até a residência do suspeito, onde ele foi abordado. Questionado sobre o incidente, o homem afirmou que não se lembrar do ocorrido. O delegado orientou que fosse lavrado um termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos de animais e que o suspeito fosse encaminhado à UPA para internação devido ao seu uso de drogas. Após o registro da ocorrência, o homem, que já possui passagem por furto, foi deixado aos cuidados de sua irmã na unidade de pronto atendimento. Capítulo bíblico que ficou oculto por mais de um milênio é recuperado. Um medievalista da Academia Austríaca de Ciências conseguiu tornar legíveis as palavras perdidas no antigo livro de Mateus, com o auxílio de luzes ultravioletas. O capítulo 12 do Evangelho foi apagado há cerca de 1300 anos, quando o pergaminho era um recurso escasso. O processo revelou uma das primeiras traduções em síriaco deste livro. Será preservado e estudado na Biblioteca do Vaticano. E aí, galera, você sabia? Cemitério mais antigo do mundo não foi obra humana. Paleontólogos sul-africanos encontraram o cemitério mais antigo do mundo. A descoberta revela um local que pode ter sido inaugurado há pelo menos 200 mil anos, por seres da espécie Homo naledi, um parente distante dos humanos. O achado sugere que, diferente do que se acreditava até agora, comportamentos emocionais complexos e rituais simbólicos, como práticas mortuárias, são anteriores ao Homo sapiens. E aí, galera, você sabia? Existiram répteis voadores brasileiros, isso mesmo, o réptil voador brasileiro ganhou novos detalhes. Conhecido como Caiujara do Brusque, o pterossauro brasileiro foi descrito pela primeira vez em 2014, 85 milhões de anos após sua passagem pelo país. Paleontólogos do Museu Nacional se debruçaram a entender melhor essa espécie e, agora, revelaram que os animais se desenvolviam ao longo de sua existência e encontraram pistas como identificar animais de sexos distintos. Qual foi o maior animal de todos os tempos? Esqueça a baleia azul, um antigo cetáceo, apropriadamente chamado de Perucetus colossus. Pode ter sido o maior animal de todos os tempos. Uma nova análise de ossos fósseis da antiga baleia que navegou nas águas ao longo da costa do Peru há mais de 37 milhões de anos sugere que o animal pode ter pesado mais de 300 toneladas e medir mais de 18 metros. Se ela fosse realmente tão pesada quanto os cientistas suspeitam, então teria sido o maior animal conhecido que já viveu. As baleias azuis, embora ainda mais longas, com cerca de 30 metros, pesam apenas cerca de 200 toneladas. Maior prisão das Américas. Onde fica? Quem fez? Qual a capacidade? Construída em 7 meses, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo SECOT completou um ano de sua inauguração no início de 2024. A estrutura fica na cidade de Tecoluca, próxima à capital de El Salvador, e é considerada a maior prisão das Américas. O local possui capacidade para 40 mil pessoas. O incentivador de sua criação foi o presidente salvadorenho Nayib Bukele, que já se auto-intitulou o ditador mais cool do mundo, em descrição irônica no X, antigo Twitter. A mega prisão faz parte de uma resposta governamental ao crime organizado no país e os primeiros 2.000 presidiários foram transferidos para a construção ainda em 2023. Esta será a nova casa deles, onde viverão durante décadas todos misturados, sem poder causar danos à população, disse Bukele em rede social. SECOT, estrutura da maior prisão das Américas. As instalações ocupam uma área aproximada de 165 hectares, dos quais 23 pertencem a edifícios prisionais. Nestes, os presos dormem em beliches de aço, com colchão ou travesseiro, com temperaturas que às vezes chegam a 40 graus Celsius. A cela de 100 metros quadrados possui 2 pias com água corrente e 2 banheiros.
além de barris com água potável. Cada pavilhão possui cerca de 6.000 metros quadrados, com 32 celas com barras de aço que abrigam por volta de 100 detentos. O espaço também inclui celas de punição sem acesso à luz solar. 6 criaturas bizarras encontradas no mundo. Primeira. Monstro marinho. Era apenas uma baleia beluga, mas uma carcaça encontrada em uma ilha, na ilha de Sakhalin, na Rússia, gerou debate após ela ser removida da praia pelas forças especiais russas. Alguns afirmaram que seriam os restos de um monstro pré-histórico. Segunda. Lampreia marinha. Uma criatura bizarra foi encontrada em outubro no lago Erie, em Rock Hill, Ohio, e foi levada para o Museu de História Natural de Cleveland. Segundo as autoridades, trata-se de uma lampreia marinha, também conhecida como peixe-vampiro. O feio. A descoberta em 2010 do corpo de uma criatura estranha em uma reserva indígena canadense remota deu início a uma intensa discussão sobre a identidade do animal, sendo chamado de o feio pelos indígenas. Et. Uma estranha criatura intrigou em 2009 a população de uma cidade do Panamá. Morto por 5 adolescentes em um lago de Centro-Azul, o ser não identificado chegou a ser apontado como se fosse uma criatura extraterrestre. Chupa-cabra. Uma família que mora perto de Rosário, na Argentina, mantém em casa a carcaça de um animal que se parece com o mítico chupa-cabra, criatura que atacaria outros animais em áreas rurais em várias partes das Américas. Peixe-geada. No ano passado, um peixe de aparência estranha intrigou moradores de uma ilha na Nova Zelândia. A criatura de dentes afiados foi identificada pelo especialista Richard de Hamel, na Universidade de Otago, como sendo um flashfish, peixe-geada. A curiosa razão pela qual há insetos homossexuais. A homossexualidade em insetos é tão ampla quanto enigmática, segundo o biólogo Chris Salles, da Universidade Britânica da East Anglia. Porque a evolução permite que continue existindo uma custosa atividade homossexual quando a reprodução é atingida primariamente pelo acasalamento heterossexual, questiona Salles e seus colegas em seu estudo mais recente, publicado no periódico Animal Behavior. Relações homossexuais já foram registradas em mais de 100 espécies de insetos e são atividades trabalhosas para eles, com grande gasto de energia e tempo. Em algumas espécies, como o gafanhoto, cada ejaculação chega a equivaler a 1/4 do peso corporal dele, explicou Salles à BBC News Mundo. No caso de uma espécie mosca da fruta, o fluido do sêmen é mais comprido que todo o seu corpo. Salles se pôs então a pesquisar motivos de os insetos alocarem tanta energia no sexo homossexual, que não permite acasalamento e ainda traz, como qualquer atividade sexual, risco de transmissão de cerca de uma centena de doenças sexuais já identificadas nessas criaturas, até lesões que podem ser causadas por parceiros com órgãos sexuais perfurantes. Como explica a homossexualidade em insetos? Nessa busca, o biólogo identificou uma teoria bastante interessante. Há pesquisadores que sugerem que o relacionamento homossexual dos insetos traz vantagens evolutivas, uma vez que reduz a competição entre machos ao distrair ou machucar rivais que disputam uma fêmea. Mas a pesquisa de Salles acabou encontrando indícios de que sustentam outra teoria, a de que a homossexualidade ocorre simplesmente porque os machos não reconhecem bem a seus pares. O biólogo e seus colegas projetaram um experimento em laboratório com uma espécie chamada besouro castanho. O besouro foi escolhido porque tem um ciclo de vida relativamente rápido e cresce facilmente em ambiente com farinha, levedura e aveia, explicou o biólogo. Comparamos 2 grupos de besouros, um com mais machos que fêmeas e outro com mais fêmeas que machos, relatou. Depois observamos a população de cerca de 300 machos, criamos um ambiente para os insetos com 30 graus Celsius com calor de 60% de umidade e passamos 5 horas observando-os enquanto tentavam copular. Interesses variáveis. Salles e seus colegas constataram que os 2 grupos observados estavam igualmente motivados para copular, mas havia uma diferença no grupo com menos fêmeas em que a competição masculina era maior.
cresceu a incidência dos machos que buscaram primeiro as fêmeas e passaram mais tempo copulando com elas. Já no grupo com menos machos que fêmeas, porém, os machos passavam o mesmo tempo tentando copular tanto com fêmeas quanto com os demais machos. Para Salles, isso indica que o comportamento homossexual em insetos, especialmente nesses besouros, não é uma adaptação evolutiva, porque quando existe pressão da competição, a homossexualidade se torna menos comum. Nossa investigação dá mais peso à ideia de que a homossexualidade entre os insetos é resultado de uma capacidade limitada em reconhecer o outro sexo, embora não saibamos por que isso ocorre, disse pesquisador da BBC News Mundo. O besouro castanho tem uma visão ruim, tendo dificuldades para distinguir entre machos e fêmeas. Após a publicação de seu estudo, Salles e seus colegas esperam agora investigar o mecanismo exato pelo qual esses besouros conseguem identificar as fêmeas. O biólogo destacou que, embora os besouros escaravelhos representem cerca de 25% das espécies conhecidas de insetos, as conclusões de estudo não podem ser extrapoladas a outras espécies com funções cognitivas e estruturas sociais mais complexas, como aves e mamíferos. A diferença entre o FBI e a CIA. O FBI é uma espécie de Polícia Federal dos Estados Unidos, uma agência governamental que possui o papel de amparar a lei através da investigação de violações da lei penal federal. Entretanto, ao contrário do que alguns pensam, o FBI não é um departamento de polícia nacional, mas sim uma jurisdição diferente para certos tipos de crimes. Criada em 26 de julho de 1908 pelo promotor público Charles Joseph Bonaparte, o FBI é considerada a maior agência policial do mundo, contando com 30 mil funcionários atuando em 60 países. De uma forma bem simples, a CIA é o serviço de inteligência estadunidense, cujo papel é coletar informações de fontes humanas, avaliar se essas informações ameaçam a segurança nacional, além de informar os responsáveis para que sejam tomadas medidas cabíveis. O Serviço de Inteligência estadunidense foi criado para satisfazer uma necessidade estratégica em virtude da Guerra Fria e do avanço do comunismo. Atualmente, a CIA perdeu um pouco de sua importância, pois seu trabalho é restrito à investigação de informações de fontes humanas. A obtenção de informações obtidas de sinais de comunicação é tarefa de outro órgão, a NSA. Embora o compartilhamento de informações entre o FBI e a CIA possa ser algo comum, existem grandes diferenças entre os órgãos. A maior delas é que, enquanto a FBI possui uma atuação maior dentro dos Estados Unidos, o trabalho da CIA é realizado no exterior. Essa distinção, porém, já foi desrespeitada diversas vezes.